Karov Hiha Hadava Hio Viha Hamevaha Hazafa Hikarov Himiha Hadava Mehu Viha Hamevaha Hai la ri la ri la 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 ri la. Hai la la ri la, ri la ri la. Hai la la ri la, la la ri la. Hai la la ri la, la ga. Kikarov Hemiha Hadava Melhor Viha Uvevaha A palavra está bem perto de ti, na boca e no coração para cumprires. Deuteronômio 30:40. Kikarov Eleha Hadava Melhor Viha Ubevaha Azahasa Kikarov Eleha Hadava Melhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido com a mentalidade judaica. Meu Deus, como eu tenho aprendido com esse povo. Ai, Jesus, muito obrigado por isso, meu Pai. E uma coisa que eu tenho amei, Calabassurinai, Rosângela, apóstola Rosângela, boa noite, minha linda. Rosângela Assis, né? Isso, boa noite. Uma coisa que eu tenho aprendido com a mentalidade hebraica é que existe a música da alma, a música gutural,
Essa música gutural é aquela música que você não precisa de letra. Você tem que tirar a mais profunda expressão. Engraçado que quando a Bíblia fala louvai ao Senhor com um cântico novo, nós não entendemos. Eles sabem o que é isso. Então é muito comum você ouvir louvores desse tipo. Lai, lararirinai, laraguiridá. A alma cantando, a alma se expressando. Amém? Eu vou abrir a live aqui para o meu convidado especial. Engraçado que eu botei lá no Instagram convidado, o Instagram entendeu convidado, né? Aí ele botou um anúncio, ó, você que está com Covid, não tem nada de Covid, é convidado especial. O apóstolo Adriano José, do Ministério Ramo Frutífero e da Escola Issachar, essa pessoa maravilhosa que já nos abençoou aqui tantas vezes. Eu vou abrir a live, vou fazer uma breve introdução, depois eu vou passar a bola para ele, porque nós temos muito a aprender com o apóstolo Adriano nessa noite. Deixa eu fixar o tema aqui logo. Estou muito animado, gente. Estou muito animado com o que Deus vai fazer nessa live hoje aqui. Nissan, Judá e adoração agressiva. Esse é o nosso tema. Eu vou abrir logo para o apóstolo e depois eu vou fazer aqui a minha introdução para depois ele falar aquilo que a sabedoria que Deus tem dado para ele nesse assunto. Boa noite, meu lindo. Como é que você está? Boa noite, querido. Estou bem, graças a Deus. E você? Estou bem, meu irmão. Estou bem, graças a Deus. Caminhando com Jesus, a gente sempre está bem, né? Porque nós nos movemos pela fé. Isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. É isso. É isso. Eu estou muito feliz porque você sabe, né, o que eu tenho vivido aí nesses dias. E eu tenho administrado o luto de uma maneira espiritual e emocional ao mesmo tempo. Porque é importante estar perto de pessoas que nós amamos. Não sei, deu uma travadinha aí, não sei se é aqui, mas é importante estar perto de pessoas que nós amamos, né? E nessa época, nessa hora. E eu aprendi a amar muitos que passaram por aqui nessas lives. Então, eu confesso que quando eu faço live, algumas pessoas falam assim, como é que o apóstolo está fazendo live de luto? Eu estou fazendo a live justamente porque eu estou de luto, porque eu preciso estar perto de vocês, colegas aí, vocês que estão assistindo, são amigos, semeadores do nosso ministério, semeiam um abraço, semeiam palavra. E olha, eu vou te falar, desde o dia que eu tive essas notícias aí, tanto do falecimento da minha mãe quanto do meu pai, eu só fiz live com pessoas que eu sei que têm pureza no olhar e no coração, sabe? Porque o que nos une, apóstolo, não é a palavra que a gente prega. A palavra, às vezes, muda um pouquinho para lá, muda para lá. O que nos une é o amor. Exato. E Exato. Nesse exato momento eu vejo o amor nos seus olhos, né? Fiz a live esses dias com o Vinícius Iracete também, que foi muito gentil, muito solidário nesse momento comigo. Mas, gente, deixa eu dar uma breve introdução aqui, porque, infelizmente, é um assunto que, para nós aqui que trabalhamos com isso, essa minha introdução já é corriqueira, mas tem muito evangélico que desconhece dessa verdade, né? Sim. A Bíblia tem o seu próprio calendário. E isso não é judaísmo, isso é Bíblia. A Bíblia tem o seu próprio calendário. Todos os 12 meses bíblicos existem, tem referência para isso, tem versículo para isso. E cada mês bíblico, ele muda na lua nova. Quando a lua fica toda escura no céu, há uma mudança de mês. Né? Não há uma data certa, dia 15, dia 11. Todo ano muda um pouquinho. Mas é sempre próximo. No meio de um mês e o outro, muda a lua, mudou o mês. E o judeu, ele comemora o ano novo na lua nova entre setembro e outubro. Eles chamam de Rosh Hashanah, o ano novo judaico. O mundo todo comemora o ano novo judaico, fazem festas. Mas em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, quando o povo está saindo do Egito, Deus dá uma ordem para Moisés. E Deus diz assim, olha, a partir de hoje, vocês vão celebrar o início do ano, o cabeça do ano, nesse dia, que é o dia
que vocês saíram do Egito. E o judeu, gente, ele é extremamente obediente à Torá, às 613 leis da palavra do Antigo Testamento. Mas por algum motivo, eles não são tão obedientes a esse mandamento. Porque, eu vou explicar por quê. Porque o judeu ainda tem dificuldade de reconhecer Jesus. Eu digo ainda porque eu creio que muitos vão se converter. E Jesus, ele é simbolizado nesse segundo ano novo que Deus manda lá em Êxodo 12:2. Então, quando Deus fala assim, olha, a partir de agora, o que acontece? O judeu contava os anos desde Adão. Eles acreditam, por algum motivo, que Adão nasceu em Tishrei, que é o mês que acontece entre setembro e outubro. Então, eles contam todo ano. Nós estamos, eu tenho até uma agenda hebraica, que não sei se é essa que você usa aí também, Adriano. Eu sei que você dá uma de brinde para quem compra teu livro. É essa aqui também? Ah, legal. Então, quem produziu essa agenda faz parte da nossa rede apostólica. Tá. Eles são muito gentis, nós temos uma parceria com eles também. Então, essa agenda é maravilhosa, inclusive, né? Muito bem feita, né? E nós estamos no ano 5.781, que eles consideram o aniversário de Adão, que se comemora entre setembro e outubro, toda a lua nova. Então, esse é a contagem do ano de Adão. Agora, existe a contagem do ano espiritual de Israel. Qual é o ano espiritual? Quando acontece a Páscoa, é o ano espiritual. Então, o ano espiritual fala do sangue derramado no umbral, fala do cordeiro morto. E o judeu, no inconsciente coletivo dele, ainda não entendeu isso. Por isso, eles insistem em comemorar em setembro. Ricardo, e não comemoram em março, não é isso? Ricardo, pode falar. Ricardo, é o seguinte, deixa eu contribuir. É o seguinte, tem essa perspectiva que você está colocando, ok? Tem essa perspectiva, mas há uma outra perspectiva, e é dessa outra perspectiva que eu caminho. E eu queria contribuir, não de maneira nenhuma, seria indelicadeza da minha parte. Não, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender, fique à vontade. Não é do meu perfil. Eu não sou debatedor, né? Mas a minha perspectiva é de contribuir. Há ciclos de tempo. Oi, deu uma travada aí. Oi, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Voltou. Tá, então é o seguinte. Bom, deixa eu te falar. Você fica à vontade para falar do seu ponto de vista, porque eu estou aqui para aprender, meu irmão. Você mergulha nisso há muito tempo. Então, o que você vai trazer vai agregar valor. Fica à vontade. Tá, então, com relação a essa questão do ano novo, nós precisamos compreender e sair de toda e qualquer perspectiva individual e examinar as Escrituras. Então, o que ocorre? Nas Escrituras, Deus estabeleceu primeiro o ciclo da criação que está lá em Gênesis 1:14. Deus é o da criação. E enquanto não houve o êxodo, enquanto
do dilúvio, é tudo com o ciclo da criação. Então, essa é uma perspectiva do tempo. Quando chega o Êxodo, que está lá em Êxodo 12, 13, Deus estabelece um outro ciclo da criação, que é o ciclo redentivo. Nós protestantes, nós temos uma dificuldade de compreensão porque nós rejeitamos muito a doutrina da criação. A nossa ênfase é a doutrina da redenção. Mas é o contrário do que eu estava falando aqui, né? Eu estava falando, enquanto o judeu tem dificuldade de entender a doutrina da redenção, nós temos dificuldade de entender a doutrina da criação. Exatamente. Então, por isso eu procuro sair desse debate judeu-protestante e olhar para as Escrituras. E há um texto, então, por exemplo, quando chega lá em Êxodo 12, 13, Deus estabelece um outro ciclo redentivo, e neste novo ciclo redentivo, o primeiro e o principal dos meses é o mês de Abib. Abib, que significa primavera, que é a mesma palavra hebraica para techuvá, que é arrependimento. Uau. E também vai aparecer na Bíblia, não é uma questão de rabinos, é uma questão bíblica. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 7, este mesmo mês vai aparecer com o nome de Nissan. E Nissan significa milagres. Então, o que ocorre? Ocorre que nós precisamos mudar a nossa maneira de raciocinar para a gente não cair nem nas armadilhas judaicas, nem nas armadilhas protestantes. Nós precisamos examinar as Escrituras. Então, o que ocorre? Em Nissan é o início do ciclo anual redentivo. Em Tisrei, que é o 7º mês, é o início do ciclo da criação. São 2 ciclos distintos. Enquanto o ciclo da criação ele está focado no ano, o ciclo redentivo está focado nos meses. Por quê? Porque enquanto a perspectiva da criação tem a ver com uma dimensão linear do tempo, que vai avançando, no redentivo é uma repetição, é cíclico. Por que é cíclico? Por que é repetitivo? Para sempre dar uma oportunidade de você voltar para os trilhos. Só que você não volta para os trilhos para ficar dando volta no mesmo lugar. Você volta para os trilhos para você poder avançar. Então, a mentalidade que Deus queria trabalhar com os judeus dentro do plano de aliança era o quê? Rosh Hashanah, sim, lá em Tisrei. Por causa do ciclo da criação, celebrando a criação. Em Nissan ou Abib, é esse tempo de arrependimento para a operação de milagres. Não há milagre maior do que a ressurreição. E então, trazendo para o contexto da libertação do Egito também, né? Eu queria ler, antes de você colocar, eu queria mostrar para você em Êxodo, capítulo 23, porque aqui vai aparecer as duas. Em Êxodo 23. Olha o que está aqui no versículo 15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenou, ao tempo apontado no mês de Abib. Mês de Abib, que é o mês de Nissan, que é o primeiro mês, que é a saída do Egito, que é Páscoa. Que é esse mês que nós estamos agora. Que é esse mês que nós estamos agora. Mas o texto continua e ele diz assim: porque nele saíste do Egito.
ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, que é Pentecostes, que é Shavuot. E aí vem a terceira festa, e diz assim, ó, e a festa da colheita, que é Tabernáculos, e lembrando que Tabernáculos são 3 festas. 3 grandes festas. A festa das trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. Agora veja o que diz aqui, ó. E a festa da colheita, a saída do ano. Uau! Uau! Outra questão também é o seguinte, a pergunta que fica é por que o ano do jubileu não começa em Nissan? Boa. Por que o ano do jubileu começa lá em Yom Kippur, que é dentro das festas de Tabernáculos? Ok? Se de fato Deus estivesse estabelecendo o ano novo enquanto ano em Nissan, então o ano do jubileu teria que começar na Páscoa. Teria que começar como é a primeira festa. Ou em Nissan, que é o primeiro mês, e não é. Você vai lá para Levítico 25, o ano do jubileu, quando completa os anos, começa lá em Yom Kippur. Então, eu quis trazer essa contribuição para enriquecer, não para debater. Tem um líder aqui no Brasil que já tentou debater comigo N vezes. Eu não debato. Não tenho esse perfil, não tenho esse também chamado. não tenho. A minha disposição é de contribuir para examinar as Escrituras, sem olhar especificamente a tradição judaica ou a tradição protestante. Ou até mesmo um preconceito, né? Ou até mesmo um partidarismo. Na verdade, apóstolo, eu ia falar isso na introdução, eu tenho um ponto de vista muito diferenciado, né? Eu aprendi a ser o menor da mesa. Eu acho que o sucesso do homem... E a igreja evangélica, às vezes, esquece disso e a gente quer sempre ser o maior da mesa, né? Sim. Eu aprendi... Então, 99% das pessoas que fazem live comigo aqui são pessoas que vêm para acrescentar com algo que, para mim, se torna uma novidade. Então, já abriu a minha mente, o meu campo de mente aqui. E também dos meus seguidores. Então, pode cair dentro e vem com mais. Fica à vontade. Tá, tranquilo. Você sabe que é o seguinte, eu não te conhecia, né? Você me convidou a primeira vez e assim, hoje eu estava conversando com a apóstola Daniela, que é a minha esposa. Eu falei, olha, hoje eu vou fazer a live com o apóstolo Ricardo. Ah, aquele do Rio de Janeiro? Eu falei, aquele lá do Rio de Janeiro. Né? Para você ver que temos desenvolvido um relacionamento. E uma das vezes eu falei isso para você. Falei, Ricardo, precisamos desenvolver relacionamento. E eu louvo a Deus porque você tem sido e tem dado oportunidade para a gente estabelecer esse relacionamento de parceria, né, de comunhão. Isso então, é vital para mim. Eu só quis contribuir. Isso é vital para mim, viu? Esse relacionamento, para mim, é um presente de Deus. Enquanto, se depender de mim, só vai crescer. Em breve a gente vai estar tomando um cafezinho juntos. Com certeza. Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho aqui, então, apóstolo, da questão da liberação que tem nesse mês, né? O que esse mês traz para nós? Então, compreendendo esses 2 ciclos, você precisa perceber que no calendário bíblico há 2 portais extraordinários de tempo. Um é exatamente neste mês, porque inicia o ciclo redentivo dos meses. Cada mês é uma estação profética. Cada mês Deus tem um direcionamento profético. E como este é o primeiro e é o principal, ele é chave para destravar o movimento de todos os demais meses. E isso fica muito claro, porque na Bíblia, o que ocorre? Os meses estão conectados com as tribos.
quando Deus estabeleceu ordem nas tribos, é exatamente dentro da ordem do ciclo redentivo. Tirando não só Israel do Egito, mas levando para o seu destino, para a sua porção, para a sua herança, que é a terra prometida. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso, por exemplo, quando a gente lê Números capítulo 10. Ele põe ordem nesta marcha, e a primeira tribo é a tribo de Judá. Então, este mês de Nissan, além dele ser importante por ser o primeiro, por ser o principal, ele está conectado com a tribo de Judá. E era a tribo que dava o ritmo para todo o movimento das demais tribos. Por isso que quando Josué morre, lá em Juízes capítulo 1, eles perguntam, quem vai primeiro? E o Senhor disse, Judá vai primeiro. Por quê? Porque eu entreguei nas mãos de Judá a conquista da terra. Então, muito do que nós operamos neste mês vai definir o movimento de conquista para todo o ciclo redentivo. Todo o ciclo. Até voltar a Nissan novamente. Exatamente. E ele é chave, por exemplo, quando ele se conecta com o ciclo da criação. Então, o ciclo da criação que começa em Tisrei, ele chega em Nissan, é como se fosse a perspectiva de uma gravidez e há um nascimento. Por isso que também o mês é chamado de primavera. Porque no inverno, nas regiões que tem neve, a vida fica encoberta. E quando a primavera chega, a vida brota. Então, este mês, ele é como que o ciclo anual começa lá em Tisrei, no 7º mês, mas ele toma plenitude agora em Nissan. Ele brota em Nissan. Então, se torna uma portal no tempo extraordinário. Mas não deixa de ser profeticamente um evoluir, né? Como Nissan fala, aliás, como Tishrei fala do primeiro Adão. Sim. E o primeiro Adão fala do homem caído, mas fala com respeito, né? Fala assim, de nós olharmos para a nossa humanidade. Por isso que fala aqui, ó, se eu não me engano, é trombetas, aí vem Yom Kippur e depois tabernáculo, não é isso? Isso, isso. Ó, trombeta, Jesus está te chamando, Yom Kippur, prepara o coração, se arrebenta, tabernáculo. Ele entrou, tabernaculou contigo. Então, é Deus olhando para um homem caído e falando, eu quero que você venha. E agora, quando chega lá em Nissan, Deus agora já está dizendo, eu morri por você, porque você se aceitou como um homem e se arrependeu por mim. Você pode ter uma outra leitura. Vamos ampliar um pouquinho essa leitura aí. Por exemplo, lá em Tisrei, antes do homem caído, foi o plano original de Deus na criação. E qual foi o plano original de Deus no primeiro Adão? Era que homem e mulher, não só homem e mulher, estabelecesse o domínio dos céus na terra. Uhum. Isso é lá. E trombetas, antes de qualquer coisa, é o anúncio do plano original de Deus. Ele reinando da terra através de Adão e Eva, estabelecendo governo, domínio na terra. Acontece que eles falham. Quando chega em Nissan, é exatamente isso que você colocou, o novo Adão, que vem fazer o quê? Restaurar o plano original lá do primeiro Adão e da primeira Eva. E é exatamente essa questão da primavera. E não há como você ser inserido no reino sem arrependimento. Sem arrependimento. E aí que o milagre ocorre, que é o significado do nome Nissan. Agora, deixa eu te cutucar mais um pouquinho aqui. Eu cutuco que você fala. Tá bom. Nós estamos em Judá, então, né? Judá,
ele ficava ao leste do tabernáculo, que o leste na cultura do deserto lá de Êxodo é como se fosse o norte para nós aqui na nossa cultura ocidental, né? Quando a gente fala do norte, nós estamos falando do principal, né? Você pega a bússola, você já pensa no norte. Na cultura de Êxodo, o leste era o principal. Então a porta do tabernáculo ficava para o leste e a tribo de Judá ficava bem na porta. Então tem uma coisa interessante, que eles olhavam para dentro e olhavam para fora. E a qualquer momento eles eram os primeiros a chegar no santo, a entrar no tabernáculo, digamos assim, os primeiros a ter acesso à glória, mas também os primeiros a ter acesso à guerra, e ao deserto, e à jornada, e à caminhada. E eles puxavam, de fato, essa marcha. E tem essa questão da confusão, né? De muita gente pensar, eu sou levita, levita é adoração. Mas aí... Não. Judá é adoração. Questão. Essa é uma grande questão. Por quê? Os levitas, eles tinham uma função, eles tinham uma identidade que era diferente da função, posição da tribo de Judá. E isso tem sido confuso no meio... E por que está a confusão? Porque no tabernáculo de Davi, Davi estabeleceu os levitas para liberar o louvor. Só que a tribo que guerreia através do som não são os levitas. A tribo que guerreia através do som, a tribo que está lá em Juízes, que vai romper, que vai conquistar, é a tribo de Judá. Por quê? Porque ela traz um som que traz o governo de Deus. O cetro não está nas mãos dos levitas. O cetro está nas mãos de Judá. E o leão não é o leão da tribo de Levi, é o leão da tribo de Judá, né? Exatamente. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. Então, neste mês de Nissan ou Abib, que é o arrependimento para o milagre para o arrependimento, porque eu entendo que o fato da gente conseguir se arrepender já é um milagre. E é certo que quando a gente se arrepende, milagres acontecem. Nissan é esse, e por ser da tribo de Judá, é esse start para você estabelecer o movimento para o futuro. E aí, o som é chave. Nós temos na nossa plataforma de treinamento EAD uma nova perspectiva do tabernáculo de Davi. A apóstola Daniela, minha esposa, tem uma aula sobre a influência espiritual do som. Uau! A influência espiritual do som. Como que o som interfere no físico, na atmosfera, na geografia. O som. Como que o som em si é espiritual. Deus é um Deus de som, né? Som de trovões, som de muitas águas, som. Sim. Deus fala na brisa, tudo é som. Tudo é som. Deus é um Deus de melodias. Sim. Trombetas. Exato. Então, eu creio que o mês de Nissan, ele é chave por ser esse portal no tempo. Ele é chave porque Deus disse que ele é o primeiro e ele é o principal. Ele é chave porque ele está conectado com a tribo de Davi. A tribo de Davi é que vai primeiro... A tribo de Judá, perdão. Que não deixa de ser a tribo de Davi. Não deixa de ser a tribo de Davi, raiz de Jessé. Isso. Aí, o que ocorre? Você tem toda uma unção para romper, para conquistar, para guerrear. O mês de Nissan era o mês que os reis iam para a guerra. É mês de guerra. Só o quê? Que neste mês o som é chave na guerra. Por isso que o Salmo 149, neste mês, ele é chave. Ele é chave. E aí você vai trazendo conexões. Por exemplo, foi exatamente neste mês que Deus estabeleceu a Páscoa, que é Pêssah. E na Páscoa, Deus só... Por que Deus liberta Israel do Egito? Porque o povo clama e Deus se lembra da aliança. Quando ele se lembra da aliança, ele intervém.
Então, o mês de Nissan é o mês de nós lembrarmos a Deus da aliança que ele tem conosco, para que haja intervenção. O mês de Nissan é o mês em que Deus julgou com mão poderosa, com sinais, prodígios e milagres, os principados do Egito. Os 10 principados. É o mês que Deus liberou favor sobre um povo miserável, pobre, na pobreza sistêmica. É bom você dar uma segurada aí um pouquinho nessa questão dos principados, que isso mexeu comigo quando eu li o seu texto, que é o mês onde Deus julga os principados, né? Eu gosto de ser muito didático para quem vem atrás. Tem gente que é mais lenta para entender, né? Que é o pessoal da tribo de Dan, sabe qual é, né? Dan. Então, são 10 principados que haviam os 10 principais principados, cada principado que foi derrubado por Deus através das 10 pragas. Então, houve ali um julgamento dos principados. Cada praga era um juízo específico sobre um principado específico. A finalizar no pior de todos, que representava o próprio Deus homem, que eram os primogênitos. Exato. E era o triunfo sobre a morte. O triunfo sobre a morte. Uau. Por isso que este mês ele é extraordinário, porque Jesus... eu amo o texto de 1 Coríntios 15, quando Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Foi algo profetizado na saída dos filhos de Israel do Egito e estabelecido e cumprido na morte de Jesus na cruz, indo ao inferno, tomando das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno e ressuscitando com provas incontestáveis. Então, agora, este mês é extraordinário. O que você aconselha para as pessoas praticarem nesse mês? Até de hoje, gente, nós estamos no 3º dia, se eu não me engano, já de Nissan, e nós vamos até a próxima lua nova, onde vai chegar Iyar, né? O próximo mês, Iyar. O próximo mês é Iyar. Que é uma outra história. Quem sabe eu faço uma outra live aqui com o apóstolo Adriano José. Mas, até lá, até a próxima lua nova, o que você aconselha que a igreja pratique dentro desse contexto de adoração e guerra? Olha, eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu esta madrugada. O Senhor, antes de eu acordar, já sabe quando você está assim entre a corda, o Senhor colocou na minha boca o Salmo 91. E eu acordei e era exatamente 3 horas da manhã. Eita! E 3 horas da manhã, para quem compreende a dimensão profética da noite, sabe que é uma hora profética de intensa guerra. Foi exatamente por volta das 3 horas da manhã que Pedro negou Jesus. E Deus, então, colocou no nosso coração e todo o nosso pessoal, todos que operam conosco no nosso campo, nas nossas mais variadas frentes, nós fizemos o Salmo 91 aplicando a nós. Vou dar um exemplo. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos. Nós fizemos isso no presente do indicativo, na primeira pessoa do plural. Para você ter uma ideia, a apóstola Daniela pegou esse Salmo 91 aplicado, né, no coletivo, nós, e aqui, ó, eu estou fazendo a live, tem um fixado aqui na minha frente. Bom. Né? Então, por exemplo, eu venho para o quarto, eu venho para a sala, eu vou na cozinha, aonde eu estiver, tem isso, não para espantar mosquito. Não é o salmo amarelo da Bíblia Católica, não. E nem para ser amuleto, mas para visualizar e proclamar. Então, e nós estamos fazendo isso em meio de um louvor violento, agressivo. Então, você louva, exalta e proclama o Salmo 91. Você louva, exalta ao Senhor e proclama o Salmo 91
com intensidade, com insistência. Eu tem uma coisa... esse é um direcionamento que eu recebi esta madrugada para todo o mês de Nissan. E tem uma coisa interessante, porque o Salmo 91 foi um dos poucos salmos escritos por Moisés, não foi escrito por Davi. Não. E Moisés, ele escreveu esse salmo no deserto, quando ele também enfrentou os 7 principados do deserto. Então, isso aí fica para uma outra live, mas ele vai falando de demônios. Pois é. Coisa pesada. Pois é. Então, Moisés aqui é importante porque ele conecta a lei, ele conecta ao tabernáculo, ele conecta ao mesmo contexto de libertação, de deserto. Sim. Então o povo saiu de 10 principados para entrar no deserto e conhecer mais 7, e aí Deus fala, mas esses também não vão ficar não, né? Que é os principados do deserto. Você venceu do Egito, de Olimpo do deserto, para você entrar na Terra Prometida. Agora eu quero chamar uma atenção pelo seguinte, nós já falamos vários aspectos. Eu queria chamar a atenção da celebração de primícias. Por quê? Porque nós estamos num ano, numa estação, dentro do calendário hebraico, uma estação... nós temos um treinamento na nossa plataforma, chama Compreensão Profética do ano 5781. Como que na Bíblia há uma relação entre o hebraico e números. E nós estamos numa estação Pei, que é uma letra hebraica conectada com o número 80, e a letra hebraica Aleph, conectada com 1. E quando você olha profeticamente para o Aleph, Aleph tem a ver com primícias, porque ele é primeiro. Primícias tem a ver com primeiro. Tudo na Bíblia que fala sobre primeiro, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Judá vai primeiro. Tudo que a Bíblia fala de primeiro, primeiro amor, primeiras obras, tudo que a Bíblia fala, o ministério apostólico, Deus estabeleceu primeiro. Tudo isso está conectado com primícias. E este ano é um ano de primícias. Por que primícias no mês de Nissan se torna chave? Todo ano é chave. Mas este ano, por ser um ano 1, ele se torna mais chave ainda. Então, é um tempo muito apropriado para você buscar revelação sobre o que é primícias, os conceitos de primícias, a celebração de primícias, a oferta de primícias. É um mês chave para você pôr ordem nas suas primícias. Por exemplo, lá em Números 18, do versículo 1, Deus está falando com Arão. Quando chega no versículo 12 e 13, ele diz, as primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti, Arão. Arão. E é interessante porque primícias você não vai encontrar na Bíblia porcentagem, como você tem nos dízimos. Dízimo é 10%. Não tem choro, nem vela, nem fita amarela. É 10%. Primícias não. Primícias só diz que é o melhor e é o primeiro. Então, como que os judeus faziam no contexto bíblico? Eles entravam no campo de colheita, antes de qualquer colheita. Olhavam onde estavam os melhores frutos. Lá onde estavam os melhores frutos, eles iam e colhiam uma excelente porção. E essa primeira porção do melhor era entregue como oferta de primícias para o sacerdote e para a casa do sumo sacerdote. Então, quem que comia, quem desfrutava de primícias? Os da casa de Arão. Então, era transferido para Arão e os da sua casa desfrutavam. Quando você vem para o Novo Testamento, Hebreus vai relacionar o sumo sacerdócio, Hebreus 3:1, com o ministério apostólico. Então, primícias é dada para o ministério apostólico e para a casa apostólica. Então, este mês de Nissan é um mês que está conectado com essas questões de primícias, sendo um ano de primícias.
Você está falando uma coisa aqui, apóstolo. Eu trabalho com batalha espiritual há muitos anos, né? E me veio um insight aqui das oferendas que as pessoas fazem nas encruzilhadas, principalmente as oferendas que envolvem frutas. Eu já vi algumas imensas, coisas de ocupar a esquina inteira com todo tipo de fruto. Tem algumas entidades que pedem só frutos, frutos. Mas quem come é o rato que vai de noite. Quem come é o cachorro, é o urubu, é o mendigo, que às vezes está faminto, vai lá come. Um demoniado, obviamente, porque o demônio precisa consumir aquilo ali. Os animais também endemoniados. E quando se fala de entregar a primícia para o sacerdote, alguém fala assim, mas vou ficar tendo que dar primícia na mão de apóstolo? Eu, hein? Só que os filhos das trevas botam na rua para o diabo comer através dos bichos endemoniados. Olha que situação. Enquanto Deus quer alimentar-se através dos seus profetas e sacerdotes, apóstolos. E aí é que está. Quando você vai para Provérbios capítulo 3, a Bíblia diz que quando você entrega primícias, você honra ao Senhor. E isso desata uma unção de colheita sobrenatural. Olha. E aí está mais um elemento chave do mês de Nissan. Porque no mês de Nissan, exatamente na Páscoa, e é importante a gente compreender que a Páscoa são 3 celebrações. A Páscoa, primícias e pães asmos. Tudo está conectado. É uma coisa só. E aí é o seguinte, é exatamente no mês de Nissan que você tem o início da colheita. Então você tem um ano de primícias, que tem a ver com colheita. Você tem a primeira e a principal primícias. E você tem um mês que você está entrando na colheita. Então, assim, é um mês para você destravar a colheita para todo o ciclo redentivo à sua frente. E é isso que, às vezes, as pessoas precisam da graça para entender. Nós do ramo estendido, e temos ministrado o corpo de Cristo e ajudado a entender o seguinte. Quando você deixa para guerrear só na crise, só na hora que a coisa está fervendo, você perdeu toda a dimensão profética. Está atrasado. Você entra atrasado. Está atrasado. Para apagar então, incêndio. O que nós incentivamos as pessoas? Paulo diz que nós devemos guerrear segundo as profecias que nos foi dadas. Então, nós não guerreamos na crise somente. Nós guerreamos segundo as profecias que nos são dadas. Então, nós guerreamos antecipadamente, preventivamente. Então, por exemplo, quando que se guerreia pela colheita, por milagre, por arrependimento, por libertação? É no meio de Nissan. Agora, mas gente, eu não tenho problema nenhum. Vamos supor, né, que nesse período de pandemia é impossível alguém estar assim, dedinho na cava do colete, né? Mas vamos supor que tem alguém aí com o dedinho na cava do colete. Veja, é agora que você guerreia. Porque você guerreia segundo as profecias e não segundo as crises. E não segundo as necessidades. Quando chega uma crise ou uma necessidade, você intensifica. Mas você já fez toda uma guerra. Por isso que Judá vai à frente. Isso fala de ir à frente. Agora Exatamente. Tem uma coisa interessante aí. Ó. Você fala de primícia conectada com louvor, com adoração. Que aí é uma coisa que nem todos conseguem fazer. Porque muitas vezes a pessoa faz, mas o coração não está adorando. A pessoa não faz, tem que fazer. Então, mas esse é o problema, apóstolo Ricardo, das pessoas desassociarem a celebração de primícias da oferta de primícias. A Bíblia não faz separação. A Bíblia tem uma celebração específica da festa de primícias
E aí está inserido a oferta de primícias. Então, primiciar tem que estar com o coração cheio de alegria e cântico. Sim, de louvor, de adoração. Por isso que, por exemplo, a celebração de primícias deve ser um som alegre, um som festivo, um som de alegria. Não porque as coisas estão bem, mas porque a nossa alegria vem do trono. A nossa alegria não vem das circunstâncias. A nossa alegria vem da presença do Senhor. Nós tivemos agora no último domingo a celebração de primícias, e a apóstola Daniela estava na intercessão profética da celebração, falando exatamente isso. Olha, nós não vamos liberar um som de alegria porque nós estamos fechadinhos aqui, todo mundo bonitinho. Não, não, não. Nós vamos liberar um som de alegria porque a influência espiritual do som perfura a atmosfera, atinge os hospitais, atinge os necessitados. E a nossa alegria é a nossa força. Amém. Então, todas essas questões estão conectadas. Tem outra coisa aqui, apóstolo. Judá, das 12 tribos, vamos falar das 13, né? Porque ainda tem os levitas, também a 13ª tribo, né? É o 13º. Gente, já existia 13º no Antigo Testamento, tá bom? Foi Deus que inventou o 13º. Isso fica para outro dia. Mas Judá, de todas as tribos, é a única que de um patriarca, né? Tinha um patriarca, se tornou uma tribo. De uma tribo se tornou uma nação, o Reino do Sul, junto com Benjamim a seus ombros. De uma nação se tornou um reino, uma cultura e um povo que não morre, que é o povo judeu. Sim. É um povo que, mesmo não reconhecendo Jesus ainda, é um povo imortal, irmão. Eles não, judeu não morre, porque eles esconderam na mente e no coração a palavra. Foi essa música em hebraico que eu cantei aqui ainda há pouco em Deuteronômio 34. Então, veja bem, nós estamos falando que nós estamos em um mês chamado Nissan ou Abib, que é o mês correspondente à tribo que permaneceu, se transformou, inclusive ela tomou o nome de todas as outras. E dessa tribo nasceu... Há um segredo aí. E dessa tribo nasceu Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, veja bem, se você não consegue obedecer e adorar e praticar os ritos de Judá, não, pode ter certeza, você não vai conseguir praticar nenhum outro. Porque Judá é a ativação. Mas há um segredo por que isso ocorreu. Isso ocorreu por causa de um plano de aliança. Quando Deus fez aliança, primeiro com Abraão, Isaac, Jacó, mas quando chega em Davi. E qual é o segredo? Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, ali, Deus faz uma aliança com a casa real de Davi, dentro da perspectiva da tribo de Judá. E veja, aquela hora eu falei tribo de Davi, né? Porque Davi, quando ele mata o gigante, e aqui é um outro aspecto deste mês de Nissan, ele expressa o que é a tribo de Judá. Quando ele lança a pedra, o nome Iadá, que vem da palavra Iá, é exatamente erguer a mão e lançar a pedra. Quando ele pega a pedra e lança sobre o gigante, aí é a expressão da palavra Judá. Uau! E antes disso, a aliança, porque ele venceu através, quando ele diz assim, quem é esse cara aí que não tem dentro das cuecas o que eu tenho? Na linguagem de hoje é isso, né? Quem é esse que não tem dentro das cuecas o que eu tenho? Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem o código da aliança que eu carrego dentro das minhas intimidades? Então, este mês é um mês para derrubar gigantes. Uau! E Davi, ele não só derrubou o gigante, ele treinou matadores de gigantes. Porque quando você vai olhar para a história de Davi,
ele treinou matadores de gigantes. Não só ele matou gigantes. Os seus treinados, seus guerreiros treinados, também mataram gigantes. Então, este mês é um mês assim, muito intenso para você, aquele gigante que vem te afrontando, aquele gigante que vem te ameaçando, aquele gigante que vem... Está na hora de passar a espada na garganta dele. O poder de impartição de Judá é muito grande, porque você vê que Davi, ele pega os gaditas. Gadita, gente, é outra tribo. Gadita é a tribo de Gad, não é judeu, não é Judá, quer dizer, não é Judá. E ele consegue fazer os gaditas replicarem as características dele. Um matou leão dentro da caverna, outro matou um gigante egípcio, outro fez não sei o quê. Características da unção que havia em Davi, o gadita fez. Então, Judá, como foi falado no início da live, tem poder para impartir para as outras tribos. E ó, aí nós vamos... O seguinte, nós vamos passar aqui a semana, porque aí você desemboca no tabernáculo de Davi. Porque todo o reinado de Davi tinha como centralidade o tabernáculo. E o tabernáculo tinha a centralidade da arca. E a arca tinha a centralidade do testemunho. Então, aqui a nossa conversa vai longe. Fica para o próximo capítulo, né? Mas, gente, a visão é essa aí. Né? O que eu queria que vocês entendessem junto com o apóstolo aí é entender um pouquinho de como funciona o ano bíblico e entender que nós estamos no mês poderoso. Apóstolo, eu queria te pedir uma oração, né, especial aqui. Sim. Ao vivo e a cores, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Mas eu morava na região serrana, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E no dia do falecimento do meu papai, agora, alguns dias atrás, dia 8, eu estava com mudança marcada. Enquanto ele estava falecendo, na situação que aconteceu, eu estava com mudança marcada, com as coisas dentro do caminhão, me mudando aqui para a região dos Lagos do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece aqui Cabo Frio. Só de nome de reportagem. É um lugar muito bonito, parece com Salvador, parece com Fortaleza. É um lugar muito bonito. E eu estou morando agora bem pertinho da praia, do mar. E eu sei que nós trocamos de regência aqui. Eu entendo uma coisa, apesar de cada um de nós termos uma tribo principal que tem conexão com a nossa essência, dentro de nós habita um sumo sacerdote que carrega um peitoral com 12 tribos, né? Creio exatamente assim. Exatamente. Então, há um peso muito grande de todas as tribos dentro de nós, mas eu saí da montanha e eu estou agora diante dos mares, né? Nós sabemos que diante dos mares nós entramos em outro tipo de guerra, né? Os principados, eu já fiz algumas guerras aqui para preparar o ambiente, já cheguei gritando, dizendo quem eu sou e quem eu represento, mas é sempre bom estar coberto aqui e pedir para você, no teu conhecimento, fazer uma oração dentro do arquétipo de Zebulon e de Issacar, né? Que Issacar principalmente pela sabedoria, mas também pelas areias, e Zebulon, porque eu estou bem perto aqui da zona de água e de prosperidade mesmo. Eu preciso ativar essa função na minha vida, amém? Vamos lá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te exaltamos. Sim, a tua palavra garante toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A tua palavra declara: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor é um Deus de aliança, e na tua aliança há bênçãos poderosíssimas. A tua bênção nos enriquece e não causa dor. Também, Senhor, a tua palavra declara: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nesta hora, Pai, nós proclamamos sobre a vida do apóstolo Ricardo Ribeiro e sua esposa, sua casa, seu campo, em nome do Senhor Jesus. Proclamamos as bênçãos do Senhor, proclamamos as boas dádivas do Senhor,
proclamamos a ativação desse acréscimo, Neste tempo de Nissan, Senhor, que haja uma unção que rompe, uma unção parates. Eu proclamo parates. Esta unção que rompe, que abre o caminho. E proclamo a unção tissalar, a unção do sucesso, a unção do avanço. Em nome do Senhor Jesus, que ele, a sua casa e o seu campo estejam tomando assento na mesa do reino, acessando, Senhor, tudo que eles precisam para cumprir o propósito, para romper, avançar e conquistar, guardados, respaldados na tua graça, que eles sejam enriquecidos na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amigo. Apóstolo, é uma honra muito grande fazer uma live com você. Eu digo sempre que... Eu gosto de fazer com você. A coisa flui, a coisa vai deslanchando. Agora, eu digo sempre que há duas honras. A primeira é quando a gente convida alguém do seu naipe e a pessoa aceita, né? Isso é muito bonito, porque quem não é acessível não é merecido. Quem eu chamo e não aceita, eu não chamo de novo. E você sempre aceita, para mim é uma honra. Agora, minha honra vai ser maior quando você me convidar, porque aí você vai ficar em cima e eu vou ficar embaixo. Aí eu falei, não faltará oportunidade. Ok? E hoje você fez uma propaganda tão boa da sua esposa que eu já estou com água na boca aí, se você abençoar, em breve fazer uma live com ela também. Manda minha gratidão para ela por esse tempo precioso que ela dedicou e você dedicou a nós. Nosso ministério agradece, viu, meu irmãozão? Obrigado. Glória a Deus, meu irmão. Foi um prazer, sempre estamos aí para servir ao reino. E essa é a nossa alegria, é a nossa motivação. Nós acordamos de manhã motivados pelo reino. Obrigado. Um grande abraço. Shalom. Shalom.